Eu sobrevivi a 2 guerras. Tenho 99 anos. Quando digo que sobrevivi a 2 guerras, não estou tentando impressionar ninguém. Estou apenas afirmando um fato que carrego como um peso desde a infância. A Primeira Guerra não me encontrou como soldado, mas como uma criança que aprendeu cedo demais que o mundo pode acabar de um dia para o outro. O que você vai ouvir agora não está nos livros de história, porque livros falam de datas, batalhas e vencedores. Eu vou falar do que acontece com quem sobra, do que fica quando tudo que era seguro desaparece. A guerra entrou na minha vida antes que eu pudesse entendê-la, e desde então nunca mais saiu completamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não tem medo de histórias assustadoras, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários "Eu não tenho medo" e ajude-me a conquistar os 1000 inscritos. Inscreva-se. O que vou contar agora não é fácil de ouvir, mas precisa ser contado. Nesta série, cada episódio é um pedaço daquilo que eu guardei em silêncio por quase um século. Hoje, vou contar como sobrevivi à Primeira Guerra, como perdi meus pais, como passei fome, frio e medo, e como isso moldou tudo o que veio depois, inclusive a Segunda Guerra. São memórias que explicam por que cheguei até aqui quando tantos outros ficaram pelo caminho. A Primeira Guerra roubou minha infância antes mesmo que eu pudesse perceber que ela existia. Eu lembro do som distante das explosões, que no começo pareciam trovões, até que se tornaram parte da rotina. Lembro do medo nos olhos dos adultos, das conversas sussurradas, das noites em claro. Meus pais tentavam me proteger como podiam, mas ninguém protege uma família de uma guerra. A cada dia, a comida ficava mais escassa, o frio mais intenso e o silêncio mais ameaçador. Eu aprendi cedo que sobreviver significava aceitar coisas que nenhuma criança deveria aceitar. A noite em que meus pais morreram não foi dramática como nos filmes. Não houve despedidas longas nem últimas palavras marcantes. Houve barulho, confusão, fogo e depois um vazio impossível de explicar. Em poucas horas eu deixei de ser filho e me tornei apenas mais uma criança sozinha em meio ao caos. Não havia tempo para chorar. A guerra não permite luto. Ela exige movimento, exige resistência, exige que você continue respirando mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Depois disso, sobreviver virou um instinto. Eu vagava entre ruínas. Dormia onde encontrava abrigo e comia quando surgia alguma oportunidade. Vi pessoas enlouquecerem com a perda. Vi adultos fortes desmoronarem diante da fome e do medo. Vi corpos que ninguém teve tempo ou coragem de enterrar. Mas o que mais me marcou não foi apenas a destruição visível, era a sensação constante de que algo mais estava ali. Algo que não fazia parte da guerra humana, mas que parecia se alimentar dela. À noite, quando tudo ficava quieto demais, eu sentia que estava sendo observado. Não era uma presença clara, nem algo que eu pudesse apontar. Era uma sensação pesada, como se o ar ao redor ficasse mais denso. Outras crianças sentiam o mesmo, mas ninguém falava sobre isso. Em tempos de guerra, falar demais pode ser perigoso. Aprendemos a engolir o medo e fingir que não percebíamos certas coisas. Quando a Primeira Guerra finalmente terminou, o mundo tentou seguir em frente. As pessoas reconstruíam casas, retomavam rotinas e falavam sobre futuro. Mas algo estava errado. Mesmo criança, eu sentia que o conflito não tinha acabado de verdade. Ele apenas havia mudado de forma. As noites continuavam difíceis. Os sonhos eram sempre os mesmos. Eu acordava com a sensação de que alguém estava no quarto parado, observando, esperando que eu percebesse. Cresci carregando isso comigo. Nunca falei sobre essas sensações porque não havia palavras adequadas. Como explicar que a guerra deixa marcas que não aparecem no corpo? Como dizer que algo parecia ter atravessado aquele período junto comigo? Eu aprendi a ignorar, a seguir em frente, a viver como se fosse normal sentir esse peso constante. Anos depois, quando a Segunda Guerra começou, eu já era adulto e reconheci o horror no mesmo instante. O cheiro, o som, o clima de desespero.
tudo voltou com uma força ainda maior. A diferença é que agora eu entendia o que estava acontecendo, e isso tornava tudo ainda pior. A destruição era mais organizada, mais eficiente, mais impiedosa. Cidades inteiras desapareceram. Pessoas se tornaram números. E junto com tudo isso, aquela sensação antiga também voltou. Na Segunda Guerra, eu vi soldados experientes paralisarem diante de coisas que não sabiam explicar. Não era medo comum. Era algo mais profundo, mais antigo. Era como se reconhecessem algo que não deveria estar ali, mas que sempre aparece quando há sofrimento demais. Eu percebi um padrão claro. Onde havia morte em grande escala, algo permanecia depois. Não importava o país, a língua ou a bandeira. A guerra parecia abrir portas que ninguém sabia fechar. Eu sobrevivi à Segunda Guerra da mesma forma que sobrevivi à Primeira, evitando olhar diretamente para aquilo que não podia ser explicado. Aprendi que encarar certas coisas é um convite perigoso. Outros não tiveram a mesma sorte. Alguns perderam a sanidade. Outros desapareceram sem deixar vestígios. A guerra sempre cobra seu preço, e nem sempre ele é imediato. Houve um momento, em meio ao caos, em que senti algo muito próximo de mim. Uma presença silenciosa, calma, quase satisfeita. Não virei. Naquele instante pensei nos meus pais, na criança que fui, no caminho que me trouxe até ali. Entendi que sobreviver não era uma recompensa, era um fardo. Um compromisso silencioso de carregar essas memórias até o fim. Hoje, aos 99 anos, eu sei que sobrevivi à Primeira Guerra. Perdi meus pais ainda muito jovem. Passei fome por dias que pareciam não ter fim. Senti o frio atravessar meus ossos e aprendi a conviver com um medo constante que nunca mais me abandonou. Mesmo assim, continuei. Continuei andando quando não havia para onde ir. Continuei respirando quando tudo dentro de mim parecia querer parar. Sobrevivi à Segunda Guerra não apenas por força ou sorte, mas porque algo permitiu que eu atravessasse aquele inferno mais uma vez. Não sei explicar exatamente o que é esse algo. Não tem nome, não tem forma, não responde às leis do mundo que conhecemos. Eu apenas sei que ele esteve presente nos momentos mais sombrios, observando em silêncio, decidindo quem ficava e quem partia. A guerra para mim nunca terminou de verdade. Ela apenas mudou de lugar. Saiu dos campos de batalha cobertos de lama e sangue e passou a existir dentro da minha memória, nos sonhos que ainda me acordam no meio da noite, nos corredores silenciosos da minha casa, onde às vezes sinto que não estou sozinho. O barulho das explosões foi substituído pelo silêncio pesado, aquele tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer arma. E é nesse silêncio que eu entendo que sobreviver não foi um prêmio, mas uma sentença. A de carregar essas lembranças até o último dia, sabendo que algumas guerras continuam acontecendo muito depois que o mundo acredita que elas acabaram. No próximo episódio vou contar o que aconteceu quando as guerras acabaram oficialmente, e por que algumas coisas que nasceram naquele período voltaram comigo para casa. Há portas que nunca deveriam ser abertas, e memórias que não aceitam ser esquecidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não tem medo de histórias assustadoras, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários "Eu não tenho medo" e ajude-me a conquistar os 1000 inscritos. Inscreva-se. Essas histórias só existem porque alguém sobreviveu para contá-las.